Irmãos e irmãs do Emissário de Jesus, estamos aqui então, mais uma vez, dando continuidade às palestras virtuais do Emissário de Jesus, porque não pode parar, né? E ainda estamos aqui no capítulo 5. Hoje nós veremos o ponto 12, motivos de resignação, tá? Por quais motivos que nós temos que nos resignar? Certa feita havia um homem trabalhador, chefe de família. Ele era marceneiro e tinha um negócio na área de marcenaria, uma pequena loja, numa cidade do interior. Sua esposa também trabalhava, era professora. E ele tinha 3 filhos. 3 filhos em idade escolar. 3 crianças, né? E esse homem um dia, trabalhando na sua loja, percebeu que o seu movimento estava diminuindo. Aí ele se deu conta que havia sido instalada na pequena cidade uma loja, uma rede, né, de uma rede de loja, uma loja ali conhecida, famosa, e que vendia móveis de uma qualidade inferior aos móveis que fazia, mas eram mais baratos. Tinha um crediário melhor, poderia parcelar em muitas e muitas vezes, enquanto ele, um negócio pequeno, não podia parcelar muitas vezes para as pessoas, logicamente, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas a loja parcelava em 12 vezes, 24 vezes, 36 vezes, e também era uma novidade na cidade. E sabe como as pessoas são quando aparece uma coisa nova, né? Todo mundo quer participar, todo mundo quer fazer. E assim o seu negócio foi caindo, foi definhando, foi caindo, até o ponto dele passar o dia inteiro com sua loja aberta sem nenhum pedido. E, logicamente, as coisas em casa foram ficando difíceis. O dinheiro começou a faltar, mas as contas não faltam. As contas vêm todo mês. Conta de água, conta de luz, conta de escola de menino, remédio, alimentação. Chegando ao ponto da sua esposa, que trabalhava como professora, assumir as despesas da casa. E o homem então foi entrando numa situação de tristeza, foi aprofundando aquela tristeza, foi se formando uma pequena melancolia. E ele foi perdendo aos poucos as esperanças de que a sua loja voltasse a vender como antes. E nessa tristeza, um dia estava sozinho, fechou sua loja e resolveu caminhar. E foi caminhando na pequena cidade, caminhando, se afastando da cidade. Começou a área rural. Aí tinha um pequeno bosque. Ele foi entrando naquele bosque, numa vielazinha pequena, num bretezinho, né? Uma abertura na floresta. Foi caminhando pela floresta, foi se sentindo melhor, até que chegou a um local onde havia uma residência, uma pequena residência no meio da floresta. E ele percebeu que era uma residência bem cuidada, tinha um pequeno jardim na frente, um gramado. E nesse instante ele percebeu que tinha um senhor que estava cuidando ali das plantas na frente da sua residência. E como ele já tinha caminhado há um bocado de tempo, pediu água àquele homem, e o homem deu. E aquele homem maduro percebeu que havia alguma coisa errada com o rapaz. E perguntou: meu amigo, você está bastante triste, desculpa perguntar, mas o amigo pode falar? E ele então contou a sua história para aquele homem. E o homem disse: meu filho, as coisas na vida são assim, as coisas mudam. Mas veja aqui esse jardim que eu cuido, não é bonito? Ele é muito bonito realmente, estou percebendo. Eu até parei para olhar, parei para pedir água, mas para olhar para o seu jardim. E o homem disse: então venha comigo, entre aqui na minha residência e vamos lá no quintal de trás da minha residência. E assim o homem acompanhou aquele senhor idoso
E chegando ao quintal, haviam plantas muito bonitas, bem cuidadas, a casa toda no esmero. E ele observou que haviam duas plantas muito viçosas, imponentes, uma samambaia e um bambu. Aí o homem idoso perguntou: você está achando bonito essa samambaia e esse bambu? E o rapaz disse: sim, meu senhor, são muito bonitos mesmo, o senhor cuida bem das suas plantas. E ele disse: pois é, eu tenho uma história para lhe contar a respeito dessas duas plantas, que são as que eu mais gosto. Eu resolvi plantar uma samambaia e um bambu, certa feita, porque são duas plantas que eu sempre quis plantar e acho bonitas. E plantei. Eu plantei o bambu no local, a samambaia no outro, e fui adubando, fui cuidando. E a samambaia começou a crescer, a se desenvolver. E o bambu, eu percebi que o bambu não desenvolvia. Mas eu continuei cuidando. Continuei cuidando e cuidando. E passou-se um ano, a samambaia já estava enorme, bem desenvolvida, viçosa, bem verdinha. E o bambu, um pequeno brotinho ali. E nada, não se desenvolvia. Mas eu continuei. E passou-se 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. A samambaia começou a dar frutos. Eu comecei a tirar mudas da samambaia e dar para outras pessoas. E o bambu, nada. E passou-se 3 anos e meio, 4 anos. E um dia, com 5 anos, que a samambaia estava maravilhosa, com 5 anos, um brotinho começou a aparecer no local onde eu havia plantado o bambu, que eu nunca deixei de cuidar, de adubar e molhar, todos os dias. E o bambu então começou a crescer aquele brotinho. Em 1 semana já estava grande o brotinho, já estava uns 30 centímetros, e foi crescendo, crescendo, até que em 11 semanas o bambu tinha metros de altura. E foi então que eu percebi que o bambu leva 5 anos para se desenvolver acima da terra. A samambaia, ela rapidamente se desenvolveu, mas o bambu não. Porque o bambu, ele precisa crescer as suas raízes primeiro. O bambu precisa se enraizar adequadamente, porque depois que ele cresce para cima da terra, que ele vai crescendo, ele precisa de uma raiz firme e forte para sustentar o peso de suas galhadas, dos seus galhos. E hoje está aí, meu filho, esse enorme bambuzal que foi todo esse trabalho de 5 anos. E assim, o Senhor então falou para ele que assim somos nós. Nós precisamos, na vida, ter essa resistência. Nós precisamos primeiro fazer as bases, primeiro criar raízes, criar as raízes dentro de nós, os sentimentos dentro de nós, para que a gente possa depois dar o fruto, o brotinho crescer e se expandir para fora de nós, para o mundo. E se expandir com toda a beleza, com todo o vício, com toda a imponência, como se fosse um bambu. E assim, ele terminou a história e disse para o rapaz ainda a seguinte frase: meu filho, a felicidade o mantém doce. As tentativas o mantêm forte. As dores o mantêm humano. As quedas o mantêm humilde. O sucesso o mantém brilhante. E falou para o rapaz: não desista do seu negócio. Continue com ele. Porque as pessoas, depois que passa a novidade, elas voltam. Persista com o seu negócio. Não se desespere.
Faça como o bambu. Espere criar as raízes primeiro e continue com o seu negócio. Aos poucos você vai ver que as pessoas vão voltando, os pedidos voltarão e as coisas vão se reequilibrar novamente na sua vida. E o rapaz então agradeceu muito aquele senhor e seguiu o seu caminho. E na sua vida aconteceu exatamente o que ele tinha falado. Ele seguiu o conselho e as coisas realmente voltaram a melhorar. Essa história fala intrinsecamente de resignação. Meus irmãos, tivemos que mudar de local, porque da última vez nós tivemos o cachorro obsessor, né? No último trabalho. Agora nós temos pedreiros obsessores que estão fazendo barulho ali, está muito grande. Mas continuando então, esse rapaz ouviu a história do bambu e da samambaia e entendeu o que era então resignação, né? Entendeu facilmente o que era resignação. E é o que nós precisamos entender. Por quê? Na vida a gente se faz muitas perguntas, não é verdade? Por que tantas dificuldades? Por que eu tenho tantas dificuldades assim? Né? Por que as coisas não acontecem como eu desejo? Né? A gente deseja as coisas boas, mas elas não acontecem. Por quê? Por que o vizinho está sempre rindo, sempre feliz, e eu estou sempre alegre, sempre chorando? Né? E também a gente se pergunta, por qual motivo que eu tenho que me resignar? Por que eu tenho que aceitar essas coisas, né? São as perguntas que a gente se faz, que todos nós nos fazemos. Por que eu tenho que aceitar a vida como ela é? Né? Todo mundo, você, todo mundo nos faz essa pergunta, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no ponto 12, como dissemos, ele vem nos falar de resignação. E Jesus nos diz que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele está falando para nós, não que a gente deva gostar de sofrimento, de aflição, mas ele está nos indicando uma compensação. Nós teremos uma compensação para as nossas atitudes de resignação e paciência, certo? Deixa eu pegar minha colinha aqui, que senão não dá, né? E ele fala que, o Espírito da mensagem nos fala que o resultado, né? Isso tudo que acontece hoje na nossa vida é um resultado. E esse resultado é o resultado de faltas cometidas em existências passadas ou nessa mesma, como a gente já viu, né? Que existem causas anteriores e causas atuais, tá? E tudo é o resultado de dívidas. São dívidas que nós contraímos ao longo dos tempos. Essa é a verdade. Eles começam falando ali de uma pessoa que está endividada. Como essa pessoa se comportaria se o credor chegasse e dissesse assim: olha, você está me devendo muita coisa, sua dívida é grande, mas eu deixo essa dívida pela 100ª parte, desde que você se esforce para me pagar. Qual o devedor que não queria isso? Qualquer devedor queria isso. Está devendo 1 milhão, aí deixa por 100 mil, né? Na verdade 100 mil não, por 10 mil, perdão. Deixa por 10 mil reais uma dívida de 1 milhão, todo mundo queria, né? Mas a criatura humana, então, o que ela faz diante das aflições da vida? Reclama, se revolta, se rebela contra Deus. Porque é muito fácil estarmos aqui agora, camisinha, gravatinha, bonitinho, mas quando vem a tempestade é que a gente conhece a nossa verdadeira reação. Não é verdade? A gente sempre fala isso. Quando vem a tempestade que a gente conhece, né?
quando chove no nosso telhado, né? Aí nós vamos saber exatamente como nos comportaremos. Mas como a criatura humana normalmente se rebela, se revolta, nesse momento em que ela se rebela contra o Criador, ela está adquirindo novas dívidas. Novas dívidas. E a resignação, ela existe justamente para evitar que a gente se endivide de novo. É a mesma coisa que uma pessoa que tem um empréstimo, fez um empréstimo e está devendo um financiamento, e ela vai lá no credor e refinancia. Aí joga juro sobre juro e refinancia e segue pagando de novo, né? Ela ganha mais um créditozinho, mas aumenta a dívida. Então, quando nós não desenvolvemos a resignação, nós estamos fazendo um refinanciamento com Deus. E a nossa dívida está aumentando. Eles falam aqui para nós sobre a felicidade, a alegria que nós devemos desenvolver no momento da dor. Já pensaram nisso? Desenvolver alegria, felicidade no momento da dor, do sofrimento. Meus irmãos, é quando nós conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são, pela visão, pela ótica espiritual. É quando nós entendemos que somos hoje o resultado de muitas e muitas e muitas existências pregressas. E as dificuldades que temos hoje, na verdade, são uma bênção em nossa vida. Não que a gente deva gostar do sofrimento, da dificuldade, da carestia, mas a gente deve entender esse propósito, se resignar, né, para enfrentar. E assim nós enfrentaremos de uma forma melhor. Porque a dor, normalmente ela acontece e independe de nós. Mas o sofrimento, esse sim nós podemos mudar. Uma pessoa pode, diante de uma aflição, achar que a sua vida é insuportável, que o peso é muito grande. E não são poucas que cometem até suicídio, por não aguentar o peso da aflição. Outra pessoa que consegue se resignar, consegue entender, o sofrimento diminui, fica mais leve. Porque ela sabe que ao final de tudo aquilo, ela vai conseguir evoluir. Por isso não podemos esquecer que tudo passa. Tudo, absolutamente tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins. Os momentos ruins e também os momentos bons. Por isso nós precisamos estar o tempo todo orando e vigiando. E os Espíritos nos falam ainda que num dia, se houvesse um julgamento final, como se diz, né? Mas no dia do julgamento, aquele que soube suportar as provas e as expiações com resignação, com renúncia, esse será recompensado. Aquele que não conseguiu, que aqui na terra não se preocupou, que preferiu os prazeres, os deleites da matéria e não se resignou, esse receberá a seguinte afirmativa: meu filho, você não tem recompensa para receber. A sua recompensa você já recebeu na terra, conforme a passagem do Mestre Jesus para todos nós, né? E eles falam ainda sobre que o obreiro do Senhor receberá um prêmio. Isso me faz lembrar que uma vez eu entrei num quartel
E ali na portaria, no corpo da guarda do quartel, tinha uma placa que dizia assim, e essa placa eu nunca esqueci, que dizia assim: seja duro com a vida, para que a vida seja mole com você. Seja mole com a vida e a vida será dura com você. Uma frase simples daquele de para-choque de caminhão, mas que fala exatamente do que nós estamos tratando aqui agora sobre resignação. Vamos ver o conceito de resignação, a definição que tem no dicionário Oasis? Vamos ver aqui agora. Vamos lá. Lá no dicionário diz que resignação é ato ou efeito de submissão da vontade a algo ou a alguém. Submissão da nossa vontade a algo, alguma coisa ou alguém. Continua. Resignação é renúncia, é aceitação sem revolta. Aceitação sem revolta. O dicionário Oasis. Aquele irmão e irmã que tiver a curiosidade, joga lá no Google e vai aparecer essa definição, né? Porque na verdade, irmãos, não há destino. Não há destino, como a maioria das pessoas acreditam. Não tem destino. Nós fazemos e traçamos a nossa caminhada. Depende de cada um de nós a caminhada. Nós que vamos determinar se ela vai ser uma caminhada boa ou ruim. Se nós seremos duros com a vida ou não. O que é ser duro com a vida? É trabalhar, é desenvolver-se pessoalmente, desenvolver seus sentimentos, desenvolver suas virtudes, como Jesus falava o tempo todo, falava de virtudes. Jesus não deixou religião, Jesus não criou religião, Jesus deixou uma filosofia de vida, e agora vem de novo com a doutrina espírita para nos mostrar novamente essa filosofia de vida um pouco mais explicada, para que a gente entenda melhor. Os espíritos que trabalham com Jesus vêm nos falar sobre isso, como aqui nessa lição de hoje, né? Eles falam ainda que obediência, né? A gente pode confundir resignação com obediência, né? Obediência é o consentimento da razão. Por exemplo, um dever a todo cidadão, né? Dever eleitoral, por exemplo. Nós devemos obedecer. Nós usamos a nossa razão para obedecer, porque senão nós seremos multados e teremos problemas. Serviço militar, né? E a resignação é o consentimento do coração. Então, irmãos, vejam a profundidade disso. A resignação é o consentimento do coração, ela é interna, interior, começa aqui. Tudo começa aqui dentro de nós. Porque enquanto nós não nos convencermos de uma coisa, a gente não consegue se desenvolver. Nós ficaremos ali travados e não vamos desenvolver. Porque as virtudes, como a resignação, começa aqui. Aí a gente começa a entender o que Santo Agostinho dizia, que o ato de fé é um ato de conversão. E a conversão é um ato de aceitação íntima. É dentro de nós que começa. Porque se não mudarmos o nosso interior, não adianta. O homem sempre muda as aparências. O homem vive de aparências. Mas deveria se preocupar com a sua aparência interior. Porque é essa que lhe dá a psicosfera moral. E a psicosfera moral é o que é visto no mundo espiritual. Ok? E continuando então, eu lembro aqui da carta de Tiago. Lá no Novo Testamento tem uma carta de Tiago, tá? É um pequeno evangelho ali de Tiago, em que ele diz assim, ó: bem-aventurados os homens que sofrem as tentações.
bem-aventurados os homens que sofrem as tentações. Inclusive, no livro Pão Nosso, se eu não me engano, é Vinha de Luz, tem uma mensagem 101, eu me lembro do número, é 101, que fala sobre a bem-aventurança da carta de Tiago, que é justamente a compreensão do homem de que está sofrendo a dificuldade, a doença, a aflição, por um propósito maior, que não é para essa vida, é para a vida eterna, a vida do Espírito. E feliz daquele homem hoje que está conseguindo quitar as suas dívidas, pela 100ª parte da dívida completa. Aproveite então, irmão, a sua encarnação. Como dizia Chico Xavier, né? Vamos aproveitar a nossa encarnação. Agradecer aos céus as dores. Veja o que eles nos falam aqui, os espíritos. Agradecer as dores, né? Agradecer por quê? Porque essas dores de hoje, o sofrimento, a dificuldade, a vida que nós temos hoje, ela nos oferta oportunidades evolutivas. São oportunidades, são degraus que nós estamos tendo a oportunidade de subir. E feliz do homem que sofre a tentação, feliz do homem que tem esse degrau, feliz do homem que sofre as dores. Lembre-se, a dor, ela dói da mesma forma em todo mundo. O que muda é o sofrimento. Eu posso sentir a mesma dor que você, meu irmão e minha irmã, mas eu posso estar sofrendo mais por não compreender, por não me resignar, por não renunciar, né? Então nós queríamos deixar essa pequena mensagem hoje para reflexão, e eu vou ler aqui um trechinho do livro O Consolador, de Emmanuel. O meu evangelho aqui está se desmanchando, né? Ninguém me deu um evangelho novo ainda, então está se desmanchando, pobrezinho, bem velhinho, tem que consertar. E lá na questão 127, Emmanuel então traz esse questionamento, né? O preceito do corpo são, mentalidade sadia, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? Veja a resposta. No que se refere ao corpo são, o atletismo tem papel importante e seria de ação das mais edificantes no problema da saúde física, se o homem na sua vaidade e egoísmo não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência, do abastardamento moral da mocidade, iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia, né? Aí ele continua discorrendo sobre como o homem faz mau uso de certas coisas. Aí eles falam: bastará essa observação para compreendermos que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Então é um conjunto, mente e corpo. Nós somos espírito, perispírito e corpo material. E tem que haver uma afinidade, uma sintonia entre essas partes, entre a mente, que começa no espírito, a mente não é o cérebro, a mente é espírito, uma sintonia entre a mente e o corpo, são interdependentes. A mente, o espírito influencia na matéria, assim como a matéria também influencia no espírito. É em busca deste equilíbrio que nós estamos aqui, para que a gente entenda. Mas aí então, esses motivos de resignação a gente já entendeu, né? Que a gente precisa se resignar, a gente precisa desenvolver os motivos para nos resignar, entender a nossa realidade espiritual. Mas existe um instrumento que ajude isso. Vejam aqui na questão do mesmo livro, O Consolador, de Emmanuel, a questão
245, veja o que ele pergunta e veja a resposta. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro, se é justo esperarmos no decurso, no andamento do roteiro, né, de provações na terra, por determinadas dores, então ele está dizendo, é justo que a gente espere, né, tenha paciência, se resigne nas nossas provações. Devemos então, né, a pergunta, sempre cultivar a prece, a oração. Veja só, se devemos sempre cultivar a prece. Veja a resposta. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Realmente. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. A prece não vai afastar suas dores, seu sofrimento, não vai afastar as suas expiações, as suas provações. Tá? As lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena. Mas a prece deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso. Ou seja, a prece não é palavra. A prece não são palavras. A prece é sentimento. A prece é o coração que faz. Não é a boca, não é o cérebro. Não adianta palavras bonitas, difíceis, maravilhosas, se aquilo não parte do coração. A prece é sentimento. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, certa vez ela estava ali em silêncio, em oração, e uma pessoa perguntou: Madre, o que a senhora fala com Deus na sua prece? Ela disse: meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. Eu só escuto. Aí a pessoa ficou assim encafifada com aquilo, mas então, e Deus, quando fala com a senhora, o que ele fala? Aí ela disse: Deus não fala nada, ele só escuta. Então é uma criatura tão desenvolvida, com uma resignação extremamente desenvolvida, como tantos outros, que compreendia que prece é emoção. Prece parte do íntimo, não precisa de palavras. Ela simplesmente se comunicava com Deus com a sua essência divina e percebia isso de Deus também para si. E veja aqui, continuando: deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como um alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então, irmãos, nós temos um instrumento para nos auxiliar no desenvolvimento da resignação. Tenhamos então esses motivos para a resignação: a fé em Deus, a fé inabalável em Deus, a consciência da nossa realidade espiritual e que a reencarnação é uma lei natural, a certeza de que tudo passa, tudo, absolutamente tudo passa, e paciência, a paciência de esperar. A paciência de esperar justamente porque tudo passa. E como Jesus anunciou no Evangelho, ele falava de recompensas, de compensação, ele dizia: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muito obrigado, um beijão para todos.